Olá, eu sou o Léo Bertolazzi e seja bem-vindo ao canal Narcisismo Sem Máscara, o seu espaço para o conhecimento e o autoconhecimento. Hoje nós vamos falar sobre um tema diferente. Nós vamos falar sobre uma série que está fazendo um sucesso muito grande na Netflix. Eu recomendo que vocês assistam, chamada Bebê Rena. E vamos aproveitar o embalo para falar um pouquinho sobre um filme que já é antigo, Pearl. É um filme de terror. E vamos fazer um link para entender o que essa série tem a ver com esse filme. Antes de mais nada, eu recomendo que se você não assistiu a série ou não assistiu o filme, não assista esse vídeo, pois irei dar muito spoiler e de repente você não quer ser surpreendido. Essa série da Netflix está fazendo muito sucesso. Ela é uma comédia com muito drama e tem uma abordagem psicológica e acredito eu que vai ser muito usada na psicoeducação por muitos profissionais da área da saúde mental. A história é de um rapaz chamado Danny, um comediante fracassado que mora em Londres, na casa da mãe da sua ex-namorada. Danny faz várias tentativas para entrar no âmbito da comédia e não consegue ser bem sucedido, portanto vai trabalhar num bar, como atendente do bar. Ele dá de cara nesse bar com uma personagem que aparece chamada Marta e oferece de forma simpática um chá. Ela não podendo pagar, ele oferece como cortesia. E a partir daí começa um processo de abuso e stalker profundo e severo. Marta começa a frequentar um ambiente incansavelmente, se aproximando cada vez mais do personagem. Ela o adula, o elogia, faz piadas com conotação sexual, tenta seduzi-lo e não para jamais. Ao mesmo tempo que ela vai criando uma espécie de relacionamento platônico. E ele, por ter uma autoestima muito baixa, se sentir uma pessoa extremamente complexada, com vários problemas que eu já vou comentar daqui a pouco, alimenta isso. Vai deixando com que a Marta continue tomando essas atitudes e fazendo essas brincadeiras, e ele vai se alimentando dos elogios e das adulações que a Marta vai executando. Em contrapartida, esse rapaz, o Donnie, ele deixa claro que tem uma séria dificuldade em falar não, em impor limites, em finalizar situações que não devem acontecer. Ele claramente tem complexo de inferioridade. Em um certo momento da série, ele demonstra compulsão sexual, problemas com drogas, incapacidade de falar não e impor limites, e claramente uma falta de aceitação da sua sexualidade. A série não deixa claro se todos esses problemas advêm de um modelo de afeto que talvez possa ter acontecido na infância. Ao contrário, em um certo momento a série mostra os pais de Donnie o aceitando com muito afeto e muito carinho. Porém, Donnie deixa claro que ele sofreu um estupro, um abuso sexual. E o seu abusador era um diretor e roteirista que prometia para Donnie lhe oferecer uma grande oportunidade no campo da atuação. Seduzido por essa possibilidade, o abusador drogou o Donnie, abusou sexualmente do Donnie e o manipulou. Essa situação pode ter feito com que Donnie tenha sofrido um transtorno de estresse pós-traumático, pós-abuso. Algo parecido que acontece quando as pessoas sofrem abuso por parte de narcisistas e psicopatas. Donnie passa a ter comportamentos de insegurança, de autoestima baixa, e quando ele encontra a Marta, isso dá um encaixe perfeito, porque ela alimenta o seu ego com elogios e adulações, e ele mantém acesa a chama do abuso. Conforme a série vai avançando, a Marta vai demonstrando comportamentos extremamente assustadores, como desregulação emocional. Uma hora ela ama Donnie, elogia,
fala que ele é um cara sexy, que ele é um cara extrovertido, que ele a faz sorrir. Ou em outro momento, ela trata Donnie como um ser repugnante, com raiva, com ódio, demonstra um ódio descontrolado. E através de mensagens de e-mail, mensagens de voz e perseguição através das redes sociais, Martha vai demonstrando um desequilíbrio forte e grande. Claramente, a Martha possui um transtorno de personalidade borderline. Apesar de na série não mostrar alguns comportamentos, como por exemplo, ideação suicida e autolesão, a série retrata somente o que foi visto pelo protagonista. E claramente nós podemos ver a desregulação emocional, a manipulação, o abuso presentes no comportamento de Martha. Isso faz com que, através de um sistema de recompensa e punição, recompensa e punição, recompensa e punição, exista, a partir desse momento, um que a gente chama de trauma bonding. Nada mais é do que um vínculo traumático entre o Donnie e a Martha. Ao mesmo tempo que a Martha é uma abusadora, uma stalker, que inferniza a vida de Donnie, começa aos poucos a ir destruindo todas as possibilidades de felicidade que ele tem sem ser ao lado dela. Donnie vê a Martha de forma empática e solidária. Donnie começa a entender que por trás daquela abusadora e daquela stalker tem uma pessoa em sofrimento. Porém, essa empatia usada no momento errado, da forma errada, a incapacidade de impor limites, a incapacidade de falar não, fazem com que o abuso seja cada vez maior e cada vez mais gradativo, trazendo para Donnie complicações seríssimas, até o ponto em que ele se vê obrigado a comunicar às autoridades, porque isso começa a afetar também a família de Donnie, e no final da série nós temos a Martha sendo presa. No final, ela relata ter sofrido abusos por parte da família e ter criado um modelo de afeto com um bichinho chamado bebê rena, provavelmente um bichinho de pelúcia. E esse mesmo afeto, nos momentos de abuso ao qual ela recorria, ela projetava em Donnie. Então temos claramente aqui um personagem com uma autoestima baixa, com uma incapacidade de impor limites e falar não, portador de um transtorno de estresse pós-traumático, que faz com que ele tenha dúvidas, não consiga confiar nos seus próprios julgamentos, nas suas próprias emoções, tenha dificuldade de criar conexões emocionais, o que fez com que ele buscasse compulsivamente experiências sexuais com várias pessoas, tanto homens quanto mulheres, para achar suas respostas, e que quando se vê conectado a Martha através de um vínculo traumático, um trauma bonding, ele confunde isso com sentimento, com adoração, ao mesmo tempo repulsa. É muito comum em vítimas de abuso esse vínculo traumático, fazendo com que a vítima não consiga esquecer o abusador, fazendo com que a vítima confunda os sentimentos e não saiba se está sentindo medo ou obrigação, amor ou lealdade. E isso mantém vítima e abusador presos uns aos outros. É possível quebrar esse transtorno de estresse pós-traumático ou esse vínculo traumático através de terapia, de reconhecimento dos sintomas e de um esforço terapêutico em cima da pessoa vítima de abuso. Agora, o que tem a ver esta série fantástica, que eu recomendo que vocês assistam, com o filme Pearl? O link desta série com o filme está no seguinte: todos nós somos narcisistas. Dentro do ponto de vista psicanalítico, o Donnie é um homem que possui um narciso baixo. O narcisismo, ele pode ser medido em uma escala, que são níveis que vão de 0 a 10. Quando nós falamos que um sujeito está no nível de 4 a 6, né, o narcisismo saudável é aquela pessoa que tem uma boa autoestima, que sabe o seu valor, que consegue falar não, que consegue impor limites, que tem um autoconhecimento de suas emoções, da sua personalidade e dos seus comportamentos muito grande. É aquela pessoa que possui o que nós chamamos também de inteligência emocional. Quando nós vamos tanto para um extremo quanto para outro, ou seja, no caso de Donnie, uma pessoa com baixo narcisismo não tem autoestima, não tem uma inteligência emocional, não consegue falar não, tem dificuldade de impor limites. Isso pode ser extremamente prejudicial. Então, ter um nível baixo na escala de narcisismo
também pode ser ruim. A partir do nível 7, já podemos considerar uma pessoa que possui uma forte característica narcísica. E daí em diante, já podemos considerar como sendo um transtorno. Donnie se encontra no nível baixo da escala narcísica, enquanto que Pearl, uma narcisista com transtorno de personalidade narcisista, se encontra num grau altíssimo, já no 10, pois ela entra no nível da psicopatia. São extremos. Percebam que quando nós não temos essa autoestima, essa autocompaixão, esse bem-querer por si mesmo, nós não nos conhecemos, nós não sabemos perceber quais são as nossas características individuais, quem nós somos, nós passamos a ter uma autoestima baixa, portanto um narciso baixo, isso pode ser patologicamente muito ruim. Enquanto que um nível muito elevado de narcisismo, chegando a graus como 10, por exemplo, torna-se uma psicopatia. Se vocês assistirem o filme Pearl, vocês vão ver que em um certo momento ela expõe tudo que ela tem dentro de si. Uma inveja insuportável perante todos que têm coisas que ela não possui, que têm facilidades que ela não possui. Um desejo imensurável de ser aplaudida, de ser grandiosa, de ser famosa, de ser reconhecida, sem ter feito nada para isso. Uma crença de que ela é melhor, de que ela é superior, de que ela é muito mais capaz do que todos, quando na verdade ela é uma moça simples e comum. Ao contrário disso, na escala, as crenças são totalmente contrárias. Quando o narcisismo é baixo, uma crença de incapacidade, uma crença de pouco valor, de pouca estima, uma crença de que você não vale nada, de que você não tem nada a agregar. E isso faz com que as pessoas tenham comportamentos como o Donnie, em que situações em que ele deveria ter tomado decisões sérias e importantes, como dizer não a Marta, ou impedir que ela fosse abusiva, ou mesmo denunciar ela para as autoridades, ele não consegue ter atitudes, ele não consegue dizer não, ele não consegue parar o abuso, ele não consegue impor-se diante de uma situação dessa. Então, fica para nós a lição de que existe narcisismo saudável e existe narcisismo patológico, assim como nós temos também baixo narciso. E o narciso é o que traz o equilíbrio ao ego. Fica para nós também a lição de que quando nós nos encontramos diante de situações polêmicas na nossa vida, situações em que é preciso tomar uma decisão, é preciso ter uma atitude, é importante você saber respeitar os seus limites, conhecer as suas características, saber qual é o seu espaço e qual é o espaço do outro e entender que abusos pode gerar vínculos traumáticos, podem gerar transtorno de estresse pós-traumático, podem gerar uma autoestima baixa, complexos de inferioridade e vários outros sintomas que são prejudiciais e você não quer que isso aconteça com a sua saúde mental. Portanto, é importante você cuidar-se, é importante você amar-se, é importante você trabalhar a sua inteligência emocional e conhecer a mente sábia que existe dentro de você para direcionar a sua vida e os seus passos com sabedoria e segurança. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, compartilhe e até a próxima.